Jesus. Louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso, né? Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Deus é fiel para conosco. Eu fico muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, né? Nós estávamos ali trabalhando na obra, fazendo a igreja lá. Aí de lá eu fui para casa da minha mãe colocar um piso lá na garagem dela. Saí de lá umas 10 e pouca, 11 e pouca, nem sei a hora que eu saí de lá. Aí minha mãe olhou para mim e ainda falou assim: e amanhã, filho, que seria hoje? Vai estar lá na obra, na igreja de novo? Eu falei: se eu não amanhecer duro, em nome de Jesus eu vou estar lá. Glória a Deus. Glória a Jesus, porque é gratificante, irmão, fazer para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não deve nada para ninguém. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus. O pastor hoje de tarde, né? Nós lá fazendo a escada lá, a salinha dos irmãos. Oh, glória! Louvado seja Deus. E ele chegou, né, perto de mim e falou: irmão, é hoje você que vai pregar hoje. Eu: amém, pastor. Louvado seja Deus. E ali eu já entrei já ligando ao Senhor: Senhor, uma palavra, Senhor, uma palavra. Eu cheguei em casa e o Senhor me deu uma palavra. Eu comecei a ler lá um pouco, porque o tempo é corrido, né? Louvado seja Deus, mas quando nós lemos, pede definição para o Senhor, Ele nos dá um trajeto, né? Para ali estar repassando para os irmãos algo. Louvado seja Deus. E o Senhor colocou no meu coração, irmão, nesta tarde, Isaías 38. Louvado seja Deus. O título fala, né? A doença e a cura de Ezequias. A minha Bíblia fala assim. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. E aí você entende, irmão, porque eu falei para minha mãe: se eu não amanhecer duro, né? Porque Ezequias amanheceu duro, não conseguiu nem sair da cama. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso, meu irmão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Isaías 38. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Todos acharam? Glória a Jesus. Nós só vai ler só o primeiro versículo aqui, rapidinho, nós vamos orar. E o Senhor vai falar conosco nesta noite. Amém? Que diz assim, ó: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Até aqui, vamos orar um minuto. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Jesus querido, diante da tua face, Senhor. Obrigado, Jesus querido, por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos dá, Papai amado, de estar mais uma vez, Jesus querido, na tua casa, Senhor, de oração. Aqui, Jesus querido, aonde nós se reúne, Pai, para te engrandecer, te louvar e te adorar, Senhor. Fala, Jesus querido, através da tua palavra, meu Deus. Fala, Jesus querido, da sabedoria, Senhor, meu Deus, arranca tudo que é de mim neste momento, Pai, que eu não tenho nada, Jesus, para dar, Senhor, mas Jesus querido, eu tenho certeza que o Senhor tem, Jesus querido, a água da vida, Senhor, da glória, a água, Senhor, que bebendo nós, Jesus querido, não teremos mais sede, Papai. Fala, Senhor, através da tua palavra, que o teu servo ouve, Jesus querido. Cobre com o teu sangue, nos fortalece, nos guarda do dia mal e nos ajuda, Senhor, a suportar todo, Senhor, e tudo, Jesus querido, a qual Satanás quer, Senhor, atrapalhar a nossa caminhada, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Senta, irmão, e louve ao Senhor com as palmas bem alegres, Pai Jesus. Louvado seja Deus, aleluia.
Irmãos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor vem falar, glória a Jesus, do rei Ezequias. A palavra do Senhor vem falar que naqueles dias ele adoeceu. Quando a palavra fala aqui, naqueles, não foi naquele, foi naqueles, então ele já estava doente, antes do profeta ir na casa dele. Louvado seja Deus. Ele já estava passando a situação de doença ali, antes do profeta ir na casa dele. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor vem dizer que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Estava condenado à morte. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala que a enfermidade era mortal. Glória a Jesus. Mas o que é mortal para o Senhor nosso Deus, né, irmão? Glória a Jesus. Qual é a enfermidade que o Senhor nosso Deus não pode curar? Glória a Jesus. Se eu e você, irmão, estiver na obediência, estiver na palavra do Senhor, obedecendo todo o mandamento do Senhor, glória a Jesus, quando você orar, louvado seja Deus, na tua casa, no teu lar, o Senhor vai ouvir, vai mandar a resposta através do profeta. Glória a Jesus. Mas abre os teus ouvidos, fica atento para você entender o que o profeta está falando e conhecer o profeta que está indo na tua casa. Não vai comer, irmão, palavras, coisas de qualquer pessoa que chega na tua casa para falar besteira que não vem da parte de Deus. Coloca o teu joelho no chão, ora ao Senhor e pede a confirmação de Deus. Pode ver, irmão, Ezequias, ele estava com a enfermidade ali mortal. E veio a palavra do Senhor para Isaías, filho de Amós, o profeta. A palavra do Senhor fala, o profeta. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que naquele tempo, louvado seja Deus, muitos reis sempre tinham ali, glória a Jesus, um profeta de Deus, a qual falava ele escutava e fazia aquilo que o profeta falou, ou quando ele tinha alguma dúvida, sabendo que aquele homem era profeta de Deus, ele ia lá conversar com o profeta, ou chamava o profeta para conversar, louvado seja Deus, para ali pedir explicação do que fazer e do que não fazer. Glória a Jesus. Irmão, louvado seja Deus, a palavra do Senhor fala que Ezequias, ele adoeceu. No nosso tempo, como é que é, irmão? Nós adoecemos, o que é que nós falamos? Chama o pastor para orar aqui na minha casa. Louvado seja Deus. Quando nos chama para orar na casa, fala assim, coloca lá, pastor, ora por mim, irmãos, ora por mim, pedindo. Glória a Jesus. Aqui Ezequias, ele já estava com a enfermidade. Ele já estava ali, próximo da morte. Louvado seja Deus. Tinha ali, irmão, glória a Jesus, um rei, glória a Jesus, cristão, que cria na palavra do Senhor, podre dentro de 4 paredes. Talvez eles, ali muitas riquezas ao seu redor. Muitos ali, louvado seja Deus, fazia o que ele mandava, e trazia o que ele pedia, louvado seja Deus, mas não tinha o poder de curar a enfermidade de Ezequias. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus envia a Ezequias o profeta e diz assim, louvado seja Deus. Então, glória a Jesus, veio o profeta Isaías, filho de Amós, e disse, assim diz o Senhor. Ele não chegou lá, ele não chegou lá e falando assim, paz do Senhor, rei, como é que você está, tudo bem? Não, ele não chegou saudando ninguém, irmão. Na hora que ele chegou lá dentro, ele foi fazer o que Deus mandou ele fazer, pronto, final, acabou. Ele não falou, rei, que tudo pode, que tudo tem, não, nada disso. Deus falou, vai lá e fala assim, assim, assim. Ele chegou lá e falou, e disse, louvado seja Deus, então, e assim disse, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Tchau. Foi lá, entregou aquilo que o Senhor mandou ele passar. Mas, irmãos, ele era profeta de Deus. Presta atenção, irmão, de quem você está escutando profecias.
Louvado seja Deus. Tome, irmão, bastante cuidado com o que estão te passando, para amanhã ou depois você falar, por que não se cumpriu? Porque não era profeta. Isaías chegou, passou o que Deus mandou ele passar. Não chegou a paz do Senhor, dizer, ô rei, que tudo pode, não. Não quis, louvado seja Deus ali, sabe? Glória a Jesus, colocar o rei ali, não. Porque tinha outro maior do que aquele que mandou ele ir lá falar para o rei. Glória a Jesus. E falou, né, irmãos? Põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Já estava decretado, irmão. O que muitas pessoas não entendem é que quando Deus, glória a Jesus, passa algo que vai acontecer na vida da pessoa, aquele algo que o Senhor passou, pode parar ali, pode cessar aquilo ali. Ah, porque Deus vai mentir? Não, vai de mim e de você. Glória a Jesus. Isaías foi lá e falou para Ezequias, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerá. Assim diz o Senhor. O Senhor está falando, põe a tua casa em ordem. Louvado seja Deus. Só que Ezequias, irmãos, ele tinha bagagem. Ele tinha bagagem atrás. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você já pensou, irmão, se Ezequias fosse um mentiroso, um adúltero? Glória a Jesus, escutava outros profetas e fazia aquilo que não era de Deus? Você já imaginou, irmão? Glória a Jesus, eu creio que quando o profeta chegasse lá, Ezequias ia morrer na mesma da hora. Mas não, ele tinha bagagem para falar. Quando o profeta chegou lá, você vai morrer. Senhor abriu, rasgou o coração diante de Deus. Um crente podre, deitado numa cama, louvado seja Deus, agora ele está implorando pela sua vida para Deus. Glória a Jesus. Senhor, glória a Jesus, peço-te, lembra-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Está entendendo, irmão? Se eu e você, nós estamos andando com o coração reto diante de Deus, faz aquilo que agrada a Deus diante dos olhos dele. Quando eu e você tiver algo impossível para mim e para você, você vai dobrar no pé da tua cama, vai começar a chorar e falar, Senhor, lembra, Senhor, do que eu fiz para ti. De que te serve, Senhor? De que te serve, Senhor? Eu, doente, cansado, em cima de uma cama, de que te serve eu dessa maneira? É melhor, Senhor, eu estar com saúde, com alegria, indo para a tua casa, te bendizendo, te louvando, te adorando, pregando a tua palavra, louvado seja Deus, e proclamando o evangelho da paz no meio da rua. Assim eu te sirvo, Senhor. Mas podre, doente em cima de uma cama, para que eu te sirvo? Para nada. Glória a Jesus. E Ezequias, louvado seja Deus, chorou e clamou ao Senhor e pediu. Louvado seja Deus. Lembra-te, Senhor, eu peço-te. Ele ainda falou, eu te peço, Senhor. Lembra-te que andei, com sinceridade nos teus caminhos. Louvado seja Deus. Que te obedeci, Senhor, o que tu mandava. O profeta vinha, Senhor, até mim e falava, é assim, assim, assim. Eu fazia, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí a palavra do Senhor vem falar, né? Glória a Jesus. Então chorou Ezequias muitíssimo. Nós só começa a chorar pedindo para o Senhor quando está assim, né, irmão? Glória a Jesus. Quando algo está apertando, quando o Senhor vai lá e aperta mesmo. Glória a Jesus. É na provação, irmão. É na angústia. Louvado seja Deus. É quando nós estamos com o coração triste, abatido, clamando e chorando, que nós vai clamar a ajuda do Senhor. Louvado seja Deus. Quando está na alegria, na abundância, na saúde, louvado seja Deus, tem tudo dentro de casa, o armário está cheio, a conta bancária está estufada, aí muitas das vezes esquece de clamar ao Senhor,
Porque, louvado seja Deus, só olha aquele momento, não olha para frente. E o Senhor pode fazer igual fez com Jó, tirar tudo. E aí? Louvado seja Deus. Agora um rei, cheio de dinheiro, louvado seja Deus, mas não pode comprar a vida. Glória a Jesus. Aí a palavra do Senhor vai falar, né? Glória a Jesus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Jesus, ó. Vai e fala para o rei que vai morrer. Isaías chegou e passou o recado e acabou, irmão. Depois que o homem rasgou o coração e fez, ó, subiu, foi direto aos ouvidos do Senhor. Mas pastor, o Senhor não ouve todas as orações? Ele ouve todas, irmão. Todas as orações o Senhor ouve até o teu pensamento aí nesse momento. Como é que Ele não vai ouvir uma oração? Louvado seja Deus. Só que a gente tem que entender se Ele vai responder aquela oração. Se vai descer, louvado seja Deus, a resposta do céu para aquela oração, para aquela pessoa. Como que está a pessoa? Louvado seja Deus. Será que verdadeiramente se arrependeu? Glória a Jesus. Está ali orando ao Senhor com o coração rasgado. A oração de Ezequias subiu e chegou até os ouvidos do Senhor. Isaías nem saiu do pátio. Glória a Jesus, ó. Talvez segundos de oração, minutos talvez. Glória a Jesus. Não precisou de campanha, irmão, de 7 dias. Não precisou. Glória a Jesus. Não precisou, irmão, de passar uma madrugada inteira clamando e pedindo ao Senhor. Não precisou. Porque Ele rasgou o coração, irmão. Ele rasgou o coração diante de Deus e Deus viu a sinceridade do coração e respondeu a oração de Ezequias. E antes de Isaías sair à porta do palácio, o Senhor falou: volta lá. Volta, Isaías. Eu ouvi, glória a Jesus, eu vi ele chorando. Eu ouvi ele clamando e pedindo misericórdia. Louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor fala assim, ó: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, eu vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Jesus. 15 anos. Louvado seja Deus. Agora, irmão, quando Isaías ele entra ali, glória a Jesus, agora tem reverência. Glória a Jesus. Agora tem algo antes. Quando foi para falar que ia morrer e não viver, ele não deu a paz do Senhor, não escutou o porquê, nem porquê, só foi lá, passou aquilo que o Senhor tinha mandado passar e saiu fora. Não quis saber o que o rei tinha para falar. Louvado seja Deus. Ele chegou lá, falou, ó, eu vinha, talvez, né, assim, eu vim aqui entregar aquilo que o Senhor mandou passar, aí assim, tchau, agora é contigo. Acabou. Aí ele chorou, clamou, louvado seja Deus. Aí veio, vai e diz assim, diz o Senhor, ó. Aí Isaías chega lá e fala, Ezequias, ó, agora sim tem conversa. Louvado seja Deus. Agora sim, irmão, tem diálogo. Quando, irmão, louvado seja Deus, a gente, irmão, não está ali agradando a Deus, irmão. Você pode falar, pode clamar, pode pedir, não tem diálogo, irmão. O Senhor ouve, mas vai ficar travado ali. Louvado seja Deus. Tem gente que diz, não, se o Senhor prometeu, vai cumprir. Cuidado. Toma cuidado, irmão. Mas porque Deus é Deus de mentira? Não, Ele é Deus de arrependimento. Ele se arrepende, irmão. Ou não? Você pensa que não? Ele falou assim, ó, louvado seja Deus, para o profeta Jonas, vai até a cidade, prega lá, porque eu vou destruir aquela cidade. Aí o profeta Jonas foi pregando na cidade,
pregando ali, louvado seja Deus, e o povo ouviu a pregação de Jonas e se converteram dos maus caminhos. Estava tudo no mau caminho, irmão. Estava tudo à beira da morte. Aí chegou e falou, louvado seja Deus, o profeta Jonas, o rei ouviu, ninguém come, ninguém bebe, louvado seja Deus, não dá nem comida nem para os animais. Tira tudo que é de comer. E vamos fazer uma proclamação e cada um confessa o seu pecado diante de Deus para que Ele venha nos perdoar. E foi assim que foi feito. Eles proclamaram, pediram perdão, louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor vem falar, e o Senhor se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer e não fez. Glória a Jesus. Da mesma maneira, irmão, é quando o povo está de qualquer maneira, pensa que Deus vai livrar, Deus vira as costas, o diabo vai lá e traga a alma. Acabou. E depois que morrer, irmão, aí é que vai saber se o céu ou o inferno existe. Isso é o problema, irmão. Quando morrer, hoje não. Hoje, louvado seja Deus, nós somos ser humano. Ainda nós fica naquele pensamento assim, será, como é? Louvado seja Deus. Mas quando morre, aí acabou, irmão. Louvado seja Deus. Aí vai saber se o céu e o inferno existe. Glória a Jesus. E o pior de tudo, irmão, é que no inferno, louvado seja Deus, vai lembrar de tudo deste mundo. Isso vai ser a pior condenação, é lembrar de tudo. Aí teve reverência lá, já teve reverência. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos mais. Louvado seja Deus. E Ezequias ainda ficou, louvado seja Deus, na dúvida. Glória a Jesus. Irmão, louvado seja Deus, Isaías era profeta da época. Glória a Jesus. O que falava cumpria. E na hora que ele foi lá falar para Ezequias, louvado seja Deus, ele teve dúvida ainda. Não, eu quero um sinal. Eu quero um sinal de que realmente Deus escutou a minha oração, a minha petição. Glória a Jesus. Eu quero saber se realmente Deus viu as minhas lágrimas, as minhas súplicas. Um crente lá, deitado numa cama, podre, quase morrendo, agora quer saber de Deus. Se foi realmente Deus que falou para ele que estava curado você, meu filho. Louvado seja Deus. Aí vai lá, louvado seja Deus, aí o profeta fala, o relógio de Acais eu vou retroceder. O relógio de Acais vai retroceder. Irmão, louvado seja Deus. Para uma coisa ir para frente, é bom, né? Rápido assim, talvez vai bem rápido, mas para voltar para trás, é demorado, é complicado. Glória a Jesus. E a terra, ela roda 1.700 quilômetros por hora. E voltou, tornou atrás, porque lá eram os degraus que marcava o tempo naquele momento. E a sombra do degrau voltou para trás. Glória a Jesus. Então é como fala, louvado seja Deus, que o relógio de Acais vai retroceder. O tempo voltou para trás, irmão. Glória a Jesus, sem ninguém perceber, só viram por causa da sombra. E aí Ezequias realmente soube que era o próprio Deus que estava ali falando com ele. Glória a Jesus. E a cura divina qual ele recebeu naquele momento. Irmão, na nossa vida não é diferente, irmão. Será que eu e você somos diferentes de Ezequias? Aonde que se encontra agora o Espírito? A carne dele nós sabemos onde que está, virou pó, cinza. Nós somos iguais, irmãos, basta nós acreditarmos que o Senhor, Ele é Deus de milagre. Quando nós está na obediência, irmão,
pode se levantar o diabo que for, se eu e você pedir, o Senhor vai olhar e vai te honrar. E vai te dar aquilo que tu mais quer, a tua cura. Mas para isso a gente temos que estar na obediência, irmão. Para isso nós temos que sair do pecado, irmão. Porque muitas pessoas não entendem. Que pensam que essa foi uma mentirinha, é pecado, irmão. Mentiu é pecado, Deus não se agrada. Roubou é pecado, matou é pecado. Todos são o mesmo peso diante de Deus. Mentiu, roubou, matou, o peso é igual. A diferença é que você vai ser julgado se você roubar, na lei dos homens. Se você matar, na lei dos homens. E depois ainda na lei de Deus, se não se arrepender. Glória a Jesus. Por isso, irmãos, que muitas das vezes a gente não alcança a nossa bênção, a nossa vitória. Porque nós ficamos na dúvida. Louvado seja Deus, às vezes nós fazemos algo e não se arrepende. Deixa quieto isso aí. Louvado seja Deus. Às vezes nós olhamos assim e falamos, mas não precisa se arrepender não, deixa isso para lá. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor vem falar, louvado seja Deus, e eis, levantar-te-ei as mãos ao rei da Assíria, e defenderei esta cidade. Porque o rei da Síria estava lá querendo guerrear contra Ezequias naquele tempo. E o Senhor falou que vai livrar. Glória a Jesus. O Senhor fala para mim e para nós, irmãos. Ele vai livrar, Ele vai cuidar, Ele vai guardar. Irmão, foi como eu falei aqui. Louvado seja Deus. Quando eu estava, que minha mãe falou, eu falei, mãe, se amanhã eu não amanhecer duro, eu vou estar lá na obra trabalhando. Porque está na mão de Deus, eu não sei. Então, irmão, nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Porque se nós confiar no homem ou na mulher, irmão, louvado seja Deus, talvez nós pode quebrar a cara. Nós vai se arrepender, glória a Jesus. Nós vai olhar e falar, por que eu acreditei em você? Por que eu confiei isso em você? Louvado seja Deus. Confia em Deus, entrega os teus caminhos para o Senhor. Crê nele e tudo ele fará. A palavra do Senhor fala isso, irmão. Glória a Jesus, irmãos. Quando eu estou cansado assim, que eu vejo que está ali, talvez eu estou doente em alguma coisa, eu fico doente, lógico, eu sou ser humano. Mas eu falo, Senhor, tu falou na tua palavra. Tu falou na tua palavra que se eu crer, o Senhor vai curar. Então eu quero que o Senhor me cure. Louvado seja Deus. Eu quero que o Senhor me guarde. Glória a Jesus. Guarda, Senhor. Louvado seja Deus. Me ajuda, Senhor. Principalmente, irmão, porque eu trabalho por conta. Glória a Jesus. Se eu ficar, irmão, sem trabalhar, quem é que vai pagar a minha conta? Glória a Jesus. Vai ficar tudo travado. Depois, amanhã ou depois, quando eu melhorar, arrumar um serviço, eu vou ajeitar. Mas fica travado. Glória a Jesus. E eu peço para o Senhor, Senhor, me ajuda, me dá saúde. Me dá saúde para mim continuar. Me dá saúde para mim continuar. E o Senhor está sempre nos ajudando. Foi isso que Ezequias pediu, irmão. Senhor, lembra, Senhor. Eu fiz, Senhor. Louvado seja Deus. Senhor, eu larguei o mundo, Senhor, e tudo que o mundo há, Senhor. Eu podia estar nos bailes. Eu podia estar nos bar, bebendo, zoando. Eu larguei, Senhor. Eu larguei o crack, Senhor, larguei a prostituição, larguei o alcoolismo, a idolatria, a feitiçaria, para estar nos teus pés, então me ajuda, Senhor. Louvado seja Deus. Só uma pessoa, irmão, que está no vício sabe o que passa. Só ela. Então, irmão, louvado seja Deus, se você conhece alguém que está nesse problema, irmão, não brigue, não maltrate, não xingue, coloque o teu joelho no chão e pede para Deus, louvado seja Deus, tirar, porque é terrível. Eu sei porque eu já passei. Eu era viciado em crack. Louvado seja Deus. Tudo que eu tinha, na verdade, tudo que eu não tinha, né? Eu não tinha era nada. Glória a Jesus. E ainda o que eu arrumava ia para droga. Muitos olhavam para mim e falavam assim, louvado seja Deus, isso aí é, né, safadeza. Safadeza, irmão? Eu pedia a Deus para me tirar disso. Glória a Jesus. Só que Deus não ouvia a minha oração, irmão, porque eu estava no pecado. Deus não ouve a oração do pecado. Louvado seja Deus. Mas chegou um dia, irmão, louvado seja Deus, que eu falei assim, Jesus, eu não aguento mais, Senhor. Que nem Ezequias.
Eita glória! Virei para a parede e pedi, Jesus me ajuda, Senhor. Eu não consigo largar o crack, a maconha, eu não consigo largar a bebedice. Virava à noite nas ruas, bebendo, tá aqui minha esposa que não me deixa mentir. Louvado seja Deus. Só Deus para ter misericórdia. E eu pedi, irmão, eu chorei, clamei, pedi nesse dia. Louvado seja Deus. E o Senhor ouviu a minha petição, irmão. Ele ouviu, irmão, a minha petição, irmão. Louvado seja Deus. Vai fazer 24 anos. Eu tive uma recaída, irmão. Louvado seja Deus, num dia. Porque minha esposa estava enferma, ela foi operada, eu fiquei nervoso. Louvado seja Deus. Foi nesse dia, até hoje, irmão, o Senhor me limpou, me guardou. Louvado seja Deus. Ele ouviu a minha oração. Ele ouviu o meu clamor. E tirou o vício de mim, irmão. No outro dia, eu não queria mais nada. Ia para a igreja, ia louvando, voltava louvando. Agradecia ao Senhor. E ali fui batalhando. Louvado seja Deus. Eu agradeço, né? De ter conhecido uma igreja que o culto era todo dia, não tinha como, irmão, todo dia eu estava lá, louvando, louvado seja Deus, e foi guerreando, irmão. É dessa maneira, irmão, que a gente vai lutando até chegar no céu. Porque a Bíblia fala para mim e para você, irmão, não ajunta tesouro na terra não, irmão. Vai ajuntar tesouro na terra? A traça vai comer. Louvado seja Deus, o ladrão fica minando assim, ó. Fica só observando aquilo que tu tem para querer te roubar. Louvado seja Deus. Mas o tesouro, irmão, que nós ajunta lá no céu, ninguém vê. Está guardado, irmão, e muito bem guardado, irmão. Ninguém rouba, ninguém pega. Está guardado. A palavra do Senhor fala, juntai tesouro no céu, porque ali o ladrão não rouba, ele não mina. Louvado seja Deus. E ele fala, né? E as demais coisas vos acrescentará. Ajuntai tesouro no céu. Aleluia. Glória a Jesus. E na terra ele vai acrescentando aquilo que nós precisamos. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, e a oração da minha mãe. Glória a Jesus, né? Ali orou, pediu ao Senhor. E o Senhor me libertou, irmão. Tinha um dia, irmão, livra todo momento, toda hora, irmão. Tem vezes que a gente nem sabe que ele livrou, mas ele livrou, louvado seja Deus. Aí Ezequias, irmão, louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor vem falar aqui, ó, louvado seja Deus, no 13. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Ó. Como um leão, irmão, quebrou os ossos de Ezequias, tudo assim. Imagina que aquele homem estava sofrendo, irmão. Imagine o que ele estava passando, irmão. Louvado seja Deus. E isso aí, ele já tinha recebido a bênção, já tinha recebido, esperei. Louvado seja Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala, né? Esperei com paciência no Senhor. Glória a Jesus. Irmão, não fica afobado não ao receber, ao querer, não. Espera com paciência. Que no momento certo, na hora certa, vai chegar. Não vai nem ser antes e nem depois. Louvado seja Deus. Eu vejo, irmão, louvado seja Deus, chegou um irmão lá, né? De outro ministério lá na igreja, lá onde nós estamos fazendo. Aí ele olhou e falou assim, nossa, irmão, mas quem fez esse projeto? Aleluia. Aí o pastor olhou para ele e falou, ó, irmão, Jesus, irmão, nós fazíamos um negócio, aí daqui a pouco nós analisávamos outra coisa, falei, ih, pastor, isso não vai dar certo não, então vai ser assim, irmão. Aí fala, é assim que... Irmão, até ontem, até uns dias atrás assim, apareceu algo diferente lá na obra. Oh, por que não faz isso? Aí nós foi lá, analisou o que o irmão falou e deu certo. Glória a Jesus. Faz uma escada aqui, não perde aquele pedaço, faz um escritório lá em cima. Aí o pastor, nossa, que ideia boa, vamos analisar, pastor Adriano. Aí nós foi lá, mediu e tal. Ô, pastor, dá uma escada aqui, dá para... Não, é isso mesmo, irmão. E aqui debaixo, ó, o tocador das crianças. Eu falei, é isso, pastor? É isso, veio do céu fresquinho. E, ó, nós concluímos, fizemos hoje lá a escada e o piso lá onde vai ser a sala dos irmãos.
Glória a Jesus. A sala pastoral, né, irmão? Glória a Jesus. Em cima assim, ó. Muito bom, irmão. A igreja está ficando muito boa. Os irmãos estão ajudando. Por quê? Louvado seja Deus, porque tudo é através da palavra de Deus. Nós vai obedecendo aquilo que o Senhor vai falando. O Senhor vai nos ajudando dia a dia, irmão. Não tem por onde correr. Se nós sair e desviar um traço ali, irmão, louvado seja Deus. Pode ser que nós coloque o pé naquelas armadilhas que pega animal, pá, e prende o pé e quebra o pé. Louvado seja Deus. Então, irmão, muitas das vezes não adianta nós correr. Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor está falando para nós. Se nós está dentro da igreja, irmão, e quer, louvado seja Deus, ter uma paz com Deus, e ter uma sinceridade diante de Deus, e receber as bênçãos de Deus, nós temos que obedecer aquilo que Ele manda. Irmão, eu costumo falar, quando eu estou pregando, agradeça a Deus por ter enviado Jesus. Você agradeça a Deus, irmão. Ah, mas por quê, pastor? Porque, irmão, no tempo de Deus era, louvado seja Deus, Moisés, fala para o povo aí, quem quiser vir para cá com Deus, vem para cá. Quem quiser ficar com o bezerro de ouro, fica aí, ó. Louvado seja Deus. Ah, ficou com o bezerro de ouro. Aí Deus fala para Moisés, ó Moisés, mata tudo. Acabou, irmão. Agora hoje não. Hoje, louvado seja Deus, às vezes nós quer sair um pouquinho da presença do Senhor, aí Jesus, né, o nosso intercessor, chega até Deus e fala, não, pai, calma, dá mais uma oportunidade para ele ou para ela, eu passei por lá, pai, eu sei como é que é, pai. Louvado seja Deus, não é fácil aquele mundo, pai, o leão vive branindo, querendo pegar, louvado seja Deus, mas se o Senhor ajudar, Ele não pega, Ele não toca, louvado seja. Mas para isso a gente temos que andar na obediência, irmão. O leão pode branir como quiser, irmão, louvado seja Deus. O Senhor conosco, nós segue em frente, ó. Talvez Ele não deixe nós nem escutar a voz do leão branindo, Ele vai embora, louvado seja Deus. Mas se nós não andar, irmão, glória a Jesus, como o Senhor quer, nós pode pagar preço alto. Louvado seja Deus, foi como foi dito aqui. Se tu tem promessa de Deus, irmão, se tu tem promessa de Deus, irmão, não fica à toa aí nesse mundo, não corre para os pés do Senhor, se entrega a Jesus, se entrega logo, porque senão você vai apanhar de tudo quanto é lado. Louvado seja Deus, você vai chegar um momento que você vai querer morrer, Senhor, me mata, eu quero morrer. Ele vai falar, não, vai apanhar mais um pouquinho, mas não vai morrer não. Glória a Jesus, porque com Ele está a chave da vida, né? Ele desceu lá no inferno, pisou na cabeça de Satanás e pegou a chave. Louvado seja Deus, só morre quando Ele quer, irmão. Eu falei um dia para umas pessoas, louvado seja Deus, ó, cuidado, hein? Glória a Jesus, cuidado, porque Deus pode pegar você e esmagar. Glória a Jesus, pode esmagar. Glória a Deus, mas Ele não mata não, irmão, é só... Glória a Deus, vai passando ali na rua, ali um carro vem... se quebra todo e fica em cima da cama. Ai, Jesus. Oh, Jesus, me ajuda, porque aconteceu isso comigo. Louvado seja Deus, ó. Tá desviando o caminho, aí Jesus vai lá e... aí fala o quê? Chama o pastor para orar aqui na minha casa. Louvado seja Deus. Aí Isaías chega lá para Ezequiel e fala, ó, Ezequiel, põe tua casa em ordem. Louvado seja Deus. Volta para o caminho do Senhor, Ezequias. Volta para aquilo que tu fazia, Ezequias. Louvado seja, quando tu orava, Deus falava comigo, eu passava para você, você obedecia, Ezequias, porque o Senhor me levantou como profeta. Louvado seja Deus. Então ouve, Ezequias, porque senão Deus vai chegar e vai te quebrar de novo. Aí você vai chorar, virar para a parede e chorar. Oh, Jesus, me ajuda. Senhor, não aguento mais. Aguenta. Vai caminhando mais um pouquinho. Louvado seja Deus. E é assim, irmão, louvado seja Deus, que a palavra de Deus vem sempre estar nos ensinando como que nós temos que estar na presença de Deus. Se nós não andar, irmão, com o coração sincero, com aquilo, louvado seja Deus, com amor para com o nosso próximo, glória a Jesus, o Senhor, Ele aperta, irmão, Ele aperta, não tem jeito, Ele aperta. Ah, Jesus, Deus é bonzinho, bonzinho, irmão, Ele é.
Ele quer que todos nós sejamos salvos, mas nem todos querem ser salvos, irmão. Louvado seja Deus. É que nem um pastor fala, né? Você ajuda quem precisa ou quem merece? Louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. Porque todo mundo precisa, irmão, mas quem merece? Todos nós precisamos, irmãos. Pode chegar, pode estar uma multidão assim, ó. Pode ter gente que tem muito dinheiro assim, num lugar assim, e fala bem assim: quem quer 10 mil reais? Todo mundo vai querer. Mas quem merece no meio daqueles lá? O homem, a mulher, não vê. Mas quem está lá em cima sabe. Quem precisa e quem merece. Louvado seja Deus. Ele vê e ouve, irmão, os nossos clamores, as nossas petições. Tudo aquilo, irmão, que nós precisamos. Louvado seja Deus. É só obedecer aquilo que o Senhor determinou para nós. Louvado seja Deus. E ele resumiu tudo, né? Colocou numa só. Glória a Jesus. Num só mandamento. 2 mandamentos, né? Para com o teu próximo é um só. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos. Não roubai, não matarás. Mas como assim ele resumiu? Louvado seja Deus. Por quê? Porque se eu amo meu irmão, eu não quero a mulher dele. Se eu amo meu irmão, eu não vou crescer o olho no carro dele. Se eu amo meu irmão, eu não vou crescer o olho na casa dele. Se eu amo meu irmão, louvado seja Deus, eu não vou mentir para com ele. Por isso que o Senhor falou: ama o teu próximo como a ti mesmo. O que você quer para você, glória a Jesus, queira para o teu irmão também. Porque você não quer tomar uma martelada no dedo, você quer? Louvado seja Deus, mas tem gente que fala assim: louvado seja Deus, bota o dedo aí que eu dou uma martelada, e tem coragem, irmão, de dar. Tem coragem. Louvado seja Deus. Eu não sei como é uma pessoa que tem coragem. Glória a Jesus. Eu sou coração meio fraco, irmão, para esse tipo de coisa de louvado seja Deus. Mas tem gente que tem. Só Deus para ter misericórdia. Glória a Jesus. E Ezequias ali, ele pediu, clamou, chamou. Ali, louvado seja Deus, o Senhor foi lá, falou com ele. E falou. Louvado seja Deus, né? Agora, Ezequias, tu tem 15 anos a mais aí, ó. Glória a Jesus. Só que é o seguinte, Ezequias, eu vou te dar mais 15 anos, mas ó, anda direito. Anda, louvado seja Deus, dentro da minha palavra, entra. Anda, louvado seja Deus, porque pode ser que esses 15 anos que eu te dei, eu posso me arrepender. Louvado seja Deus, por causa de ti. Mas a promessa estava lançada, irmão. Quando o Senhor lança uma promessa para mim e para ti, vai depender de mim e de você, receber ou não. Glória a Jesus. Porque quando, irmão, louvado seja Deus, o Senhor promete algo para mim e para ti, louvado seja Deus, nós temos que andar diante do Senhor, na obediência, na sinceridade, que o Senhor vai cumprir aquela promessa. Agora, se nós andar na mentira, andar de qualquer jeito, pode até ser que se cumpra, mas ó, depois que ser quebrado, coloca em cima da cama, chama o pastor para orar, aí se arrepende, louvado seja Deus, aí abre o coração diante de Deus, Deus olha lá do céu e fala: opa, agora está com sinceridade, aí volta a promessa. Louvado seja Deus. Se não, fica travada a promessa, irmão. Glória a Jesus. A promessa fica travada. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, irmão, Ele não é Deus de brincadeira. Glória a Jesus. Então, irmão, eu quero que vocês fiquem com essa palavra, irmão. Quero que vocês, glória a Jesus, guardem na tábua do teu coração. Porque nós temos que andar na verdade diante do Senhor. Ainda, irmãos, que nós faça algo que não agrade ao Senhor, nós temos que se ajoelhar e olhar para Deus e pedir: Senhor, eu fiz isso de errado, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais. Glória a Jesus. Agora, se fizer hoje, fizer amanhã, glória a Jesus, fizer no outro dia, aí pega uma coleira, coloca naquele pecado e já fica sendo um pecado de estimação, esquece, irmão, Deus não vai escutar não. Ele ouve, mas não responde. Louvado seja Deus. Porque Deus, irmãos, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Louvado seja Deus. E através
do pecado é que as bênçãos do Senhor não chegam até aquele que está pedindo. Louvado seja Deus. Se você, irmão, louvado seja Deus, está pedindo para o Senhor uma cura, está pedindo um milagre, está pedindo, irmão, daquilo que você não consegue, continua pedindo. Só que se analisa e fala, eu creio que isso aqui não está agradando a Deus. Tira do teu caminho. Você consegue viver sem isso, irmão? Você consegue, irmão, viver sem esse pecado de estimação? Consegue. Louvado seja Deus. E vai ser melhor ainda, porque o Senhor vai te ajudar mais ainda. O Senhor vai te ajudar a caminhar. E a cura divina, o livramento de Deus, a bênção de Deus vai te acompanhar. Vai entrar na tua casa, abençoar o teu lar, a tua família, as tuas parentelas. Glória a Jesus. E até os teus vizinhos, irmão, ainda recebe junto alguma coisa. Porque as bênçãos do Senhor é grande demais para todos nós. Louvado seja Deus. Então essa foi a palavra, irmão, a qual o Senhor colocou no meu coração. Glória a Jesus. Para que nós venhamos sempre andar com obediência ao Senhor. Para quando nós precisar, louvado seja Deus, nós se ajoelhar e falar: Senhor, eu andei na retidão contigo. Eu andei, Senhor, em sinceridade. E chorar muitíssimo. Aí o Senhor vai lá, ouve e manda o profeta ir lá na tua casa, bater e falar: assim diz o Senhor, louvado seja Deus, ouvi a tua petição e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei 15 anos mais de vida. Louvado seja Deus. Muitas vezes, irmão, louvado seja Deus, eu já escutei aqui em visitas que nós foi, o pastor chegava para uma pessoa e falava: ó, assim diz o Senhor, Deus vai te pôr na cama de leite se tu não andar reto. Era só contar o tempo, irmão. Era só contar o tempo. A mensagem vinha falando: ó, aconteceu. Hoje mesmo o pastor estava falando. Chegou um casal aqui, glória a Jesus, né? E ali o pastor pregando e falou: ó, mulher, eu te vejo na padaria, sabe? Na padaria, vendendo, louvado seja Deus, né? Vendendo coisa. E eu vejo tu, ó, tomando a facada, separando. E não deu crédito, o que aconteceu? Aconteceu. Largou o marido, tá, né, vendendo droga das vidas aí. Glória a Jesus. E se não voltar, irmão, o que vai acontecer? A facada, irmão. Louvado seja Deus, porque um dia foi dito aqui para um homem, ele entrar aqui, né, irmão, na cintura. Aí o pastor falou: larga isso aí, irmão, anda com isso aqui, ó. E eu vejo o carro parando, e o homem descendo, e só contou os dias, irmão, aconteceu do jeito que o pastor. E o homem ligou do hospital falando: pastor, do jeito que o senhor falou, aconteceu, parou o carro, desceu uns homens, meteu tiro num rapaz lá, tomou, estava no hospital, quase morre. E Deus livrou, irmão. Louvado seja Deus. Mas será que ele está no caminho do Senhor? Glória a Jesus. Irmão, por isso que eu falo, ouça o profeta que está falando contigo. Não come qualquer coisa não, irmão. Não come qualquer coisa. Se o profeta que está passando alguma coisa para tu ficar não, irmão, não come não, isso aí não. Profeta chega, ó, é assim, assim, assim. Acabou. Teve um dia na igreja, irmão, eu fiquei até com as pernas tremendo. Jesus me deu uma revelação. Eu falei: Jesus, igreja lotada, um monte de irmã. Glória a Deus, o Senhor me deu uma revelação. Aqui tem uma irmã que eu vejo você empurrando um carrinho de bebê. Eu falei: tá, Jesus, me ajuda. Louvado seja Deus, e minha irmã? Não, cadê a irmã? Não quer, irmã. Cadê a irmã? Não quer as irmãs. Falei: Jesus, cadê a irmã? Não quer, irmã? Aí levantou um aqui: ixi, é você, irmã, receba. Entreguei o cara de Deus, acabou, irmão. Passou um tempinho, a irmã: pastor, eu queria convidar o senhor para o meu chá de bebê. Tá lá a criança, grande, crescendo, correndo para cima e para baixo.
para a honra e a glória de Deus, irmão. Louvado seja Deus. Por isso que nós falamos, irmão, pede para Deus. Pede para Deus sabedoria para você escutar e pegar e falar, opa, isso é de Deus, eu pego. Agora o que não é de Deus, irmão, coloca numa sacola vazia, já deixa lá quando você for embora. Se não é de Deus, irmão, é entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Agora, se for de Deus, você vai sentir na hora, irmão, aquilo entrando aqui e descendo pro teu coração, entrando por aqui, descendo aqui. Louvado seja Deus. E assim Deus faz. Amém, meus irmãos? Palmas para o louvor do Senhor da glória. Glória a Jesus. É dessa maneira, irmão, que o Senhor quer estar sempre conosco, nos ajudando. Ele quer sempre nos ajudar. Ele não está com a mão encolhida para querer não nos ajudar. Ele está sempre querendo que nos ajude. Sempre. Depende de nós querer. Ah, mas eu quero, pastor. Querer, todo mundo quer. Mas é obediência, andar na sinceridade. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente começa na presença de Deus, tá com aquele vigor, parecendo uma locomotiva. Vai, as coisas vai acontecendo. Daqui a pouco vai parando. Parece que acabou o combustível. Aí começa, ai meu Deus, por que isso? Ô Senhor, por que aqui? Ô Jesus, mas não estou entendendo. Porque a locomotiva parou. Está fazendo para Deus, está fazendo aqui, está fazendo ali, e dando glória. Não quer saber para Deus? Eu faço mesmo. Faço mesmo, Jesus abençoando. Aí quando para, começa, mas por que, Senhor, está acontecendo isso e isso? Por que, Senhor, a porta de emprego está desse jeito? Senhor, eu não estou mais conseguindo nem acertar aquilo, os meus compromissos. Porque, parou. Não que não está continuando, mas diminuiu o ritmo. Está devagar. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, irmão, Ele tem misericórdia de mim, de nós. E sempre está à disposição para nos ouvir. Louvado seja Deus. Muitas coisas, irmão, não adianta discutir, falar e gritar. É ficar calado, entregar para o Senhor. E ele se trata de fazer ou não fazer. É dessa maneira que nós temos que estar firmes diante do Senhor e sabendo que tem um Deus que cuida de nós. Amém? Louvado seja Deus. Palmas que louvam o Senhor da glória. Glória a Jesus. Amém? Vamos fazer a oração da fé? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, Jesus querido, eu te peço e clamo, Senhor. Toma nas tuas mãos, Jesus querido, o teu povo, Senhor. Leva em paz, Jesus querido. Põe por terra todo laço, todo embaraço de Satanás. Confirma a bênção, a vitória, Senhor. Cura, Jesus, salva, liberta. Oh, meu Deus, visita lá a família. Visita os esposos. Visita, Senhor, as esposas. Senhor, visita as mães, os pais. Senhor, cuida das crianças. Cuida das famílias, Senhor. Cada ente, parente querido, meu Deus, aonde quer que esteja, quebra esta barreira, quebra esta muralha, Jesus, Senhor, esse coração aflito, Pai amado, que o Senhor venha, Jesus, dar ânimo, alegria, Senhor, de estar na Tua presença, alegria de viver, Jesus amado. Põe por terra todo o levante de Satanás, confirma a grande bênção e a grande vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos despedir? A paz do Senhor Jesus